Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Agora que vocês já sabem como resolver um modelo animal simples, né, só com um efeito fixo ali, um efeito do animal, a gente vai incluir mais um efeito. A gente vai aprender hoje sobre modelos de repetibilidade. Então aqui a gente tem o nosso banco de dados, né, que foi tirado também deste livro aqui, do professor Emerald. Esse exemplo está na página 90. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser adquirir esse livro, tá? Para esse exemplo aqui, a gente tem 5 animais, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem informação de pedigree, né? A gente tem aqui o pai e a mãe. A gente tem informação de parto desses animais, que são vacas, né? Então a gente tem aqui o primeiro parto e o segundo parto. A gente tem aqui a informação muito utilizada em avaliação genética de gado leiteiro, que é o rebanho, ano e estação de parto. E a gente tem o nosso fenótipo, que aqui nesse caso é a gordura no leite acumulada há 305 dias. Essa gordura está em quilos. E uma coisa que eu quero que vocês reparem é que a gente não tem mais uma mensuração só por animal. Por exemplo, esse animal 4 aqui, ele tem duas mensurações. Ele tem a produção de gordura dele na primeira lactação, e a gente tem a informação de produção de gordura desse animal, do mesmo animal, na segunda lactação. Então esse animal ele tem duas mensurações. Os outros animais também têm duas mensurações. Esse exemplo aqui, como é um exemplo simples, a gente possui poucas informações, mas em exemplos reais vai acontecer, por exemplo, de uma vaca ter uma mensuração, de outra vaca ter 3 mensurações, ou até mais. Então não é obrigatório que a gente tenha o mesmo número de mensurações por animal. Eu quero que vocês pensem uma coisa aqui comigo. Vamos pensar nessa vaca 4 aqui. Ela tá lá, teve a primeira lactação dela, beleza. E aconteceu alguma coisa no rebanho, alguma coisa lá na fazenda que ela perdeu, ou ela teve uma lesão no teto. Então ela perdeu esse teto permanentemente. Isso pode causar uma redução na produção de leite dela. Mas isso não quer dizer que a genética dela não é boa para a produção de leite. Isso quer dizer que aconteceu algo no ambiente que esse animal vive que vai afetar a vida dele permanentemente. Então, no caso dessa vaca, se ela perdeu um teto, a produção de leite dela vai ser alterada, mas não por conta da sua genética, sim porque aconteceu algo relacionado ao ambiente de forma permanente. A perda de teto é um exemplo muito clássico que a gente tem. Mas, por exemplo, pode ser defeito físico que esse animal teve, por exemplo, uma lesão de pata, que vai limitar a mobilidade desse animal. Pode ser também algum problema dentário, que vai interferir na ingestão de alimentos, no desempenho desse animal. A gente pode ter, por exemplo, até mesmo, vamos supor, uma lesão hepática nesse animal que vai acabar sendo uma condição crônica, né, que vai alterar a absorção de nutrientes desse animal. Ou, voltando aí em exemplos de tetos, né, talvez ela nem perca o teto, mas ela tenha uma teta atrofiada, por exemplo, após ela ter uma mastite muito grave. Então isso tudo vai interferir na produção desse animal a longo prazo, né? Na maioria das vezes, na vida toda desse indivíduo. Então esse animal estava produzindo bem, e a partir de um determinado momento aconteceu alguma coisa de forma permanente que vai impossibilitar esse animal de produzir como ele produzia antes. Isso é o que a gente chama de efeito de ambiente permanente. É um efeito que não é genético, mas que vai afetar a produção desse animal ao longo de toda a vida dele. Então, a gente não tem mais só um efeito de ambiente fixo, como por exemplo o rebanho, o sexo desse animal, a ordem de parto. A gente não tem só esse tipo de efeito mais interferindo na produção de leite, por exemplo, desse animal. A gente vai ter também um efeito de ambiente permanente, e a gente precisa considerar isso no modelo. Então, o que a gente vai ter aqui é um modelo, como a gente viu no modelo anterior, que a gente vai ter aqui os efeitos fixos, né? Por exemplo, nesse caso aqui vai ser ordem de parto e rebanho, ano e estação de parto. A gente vai ter aqui o efeito genético do próprio animal, né? O efeito aditivo direto. E aqui a gente vai ter um outro componente, que é o nosso efeito de ambiente permanente. Então, o que a gente vai aprender aqui nesse vídeo? A gente vai aprender como montar cada uma dessas matrizes e vetores aqui que compõem o nosso modelo. No próximo vídeo, que eu vou mostrar para vocês todos esses cálculos no R, eu vou mostrar detalhadamente o que cada matriz quer dizer para a gente. Por exemplo, o que é a matriz x', o que é a matriz x'z e etc. Assim como eu mostrei para vocês no modelo anterior. Aqui a gente vai se ater em como construir cada uma dessas matrizes. E aqui eu vou supor que vocês assistiram o modelo anterior, pessoal. Então eu não vou ficar muito agarrada nessa primeira parte aqui do modelo. Então vamos começar aqui pelo nosso vetor y.
Nosso vetor y vai ter 10 linhas, né? Porque a gente tem aqui 5 animais e a gente tem 2 mensurações para cada animal. Então, o que a gente vai fazer é só copiar esses valores aqui, que é o nosso vetor y, o nosso vetor de observações. Então, pronto, esse aqui é o nosso vetor y. Vamos agora construir a nossa matriz x. A nossa matriz x ela vai ser a nossa matriz de incidência para os efeitos fixos, né? Nesse caso aqui, o parto e o rebanho ano e estação de parto. Nós temos 2 níveis para o efeito de parto e 1, 2, 3, 4 níveis para o efeito de rebanho ano e estação de parto. Então, 2 mais 4, nós vamos ter 6 colunas. Então, essa matriz x nossa, ela vai ser uma matriz 10 linhas por 6 colunas. Nós vamos ter aqui o nosso animal 4, 2 vezes, o nosso animal 5, 2 vezes, e o nosso animal 8, 2 vezes. E nós vamos ter aqui os níveis de efeito fixo, né? Então, o nosso parto 1, parto 2, rebanho, ano e estação de parto 1, rebanho, ano, estação de parto 4. E nós vamos colocar aqui 1 para o animal que faz parte daquele nível de efeito fixo e 0 para o animal que não faz parte daquele nível de efeito fixo. Vamos começar aqui pela primeira observação. Essa primeira observação, ela faz parte do parto 1 e do rebanho ano estação de parto 1. Então, parto 1, ano, estação de parto 1. No restante, a gente coloca 0. A segunda observação do animal 4 é o segundo parto e faz parte do rebanho ano estação de parto 3. Então, segundo parto e faz parte ano estação de parto 3. E no restante, a gente coloca 0. Vou fazer mais um aqui para ficar bem claro. Primeira observação do animal 5. É o primeiro parto e essa vaca faz parte do rebanho ano estação de parto 1. Parto 1, rebanho ano estação de parto 1. Preencho o resto com zeros. E agora eu vou preencher o restante aqui. Eu recomendo que vocês pausem o vídeo agora, façam à mão e depois comparem o resultado com o meu. Essa aqui, então, é a nossa matriz X. Tá, mas eu quero que vocês observem uma coisa aqui. Vamos focar primeiro aqui na coluna de parto 1 e nessas duas primeiras colunas aqui de rebanho ano e estação de parto. Se a gente somar essas duas colunas aqui, a gente vai sempre ter esta coluna aqui. Por exemplo, 1 mais 0, 1. 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. E assim para todos os valores dessa matriz X. 0 mais 0, 0. Da mesma forma, considerando o parto 2 e essas duas últimas colunas da matriz, o rebanho, ano, estação de parto 3 e 4, isso também vai acontecer. 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. 0 mais 0, 0. E assim para todos os valores dessa matriz. Isso é o que a gente chama de dependência linear. Isso pode causar um confundimento no modelo. A gente tem aqui o que a gente chama de colinearidade. A gente tem colunas que são linearmente dependentes das outras. Então, lá na frente, quando a gente for montar as equações de modelos mistos, essas dependências lineares elas podem causar problemas de inversão, problemas de confundimento. E aí a gente pode fazer uma coisa que a gente chama de restrição. A gente vai aplicar essa restrição nas colunas de X para que a gente elimine essa colinearidade, essa dependência linear. E aí, ao invés da gente ter
um efeito para cada um dos níveis, a gente vai ter um efeito, por exemplo, né, de um rebanho 1 aqui em relação ao rebanho 2, do rebanho 3 em relação ao rebanho 4. Essa restrição ela é arbitrária, você pode escolher quais colunas que você quer restringir. Nesse caso, eu vou restringir as colunas 2 e 4, seguindo o que o livro fez. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai eliminar essas duas colunas aqui, HYS, né, o rebanho ano estação de parto 2 e rebanho ano estação de parto 4. E aí, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que a nossa matriz X com restrições é essa aqui. Ou seja, a gente eliminou as dependências lineares que tem nessa matriz X, certo? Então agora nós vamos colocar aqui o nosso vetor B, que é um vetor desconhecido, né? Que é o vetor de efeitos fixos que a gente quer estimar. Vamos lá, o nosso vetor B, só corrigindo aqui, nossa matriz X então vai ser 10 por 4 por conta da nossa restrição. O nosso vetor B então vai ter 4 linhas, que é o nosso efeito de parto 1, o nosso efeito de parto 2, o nosso rebanho ano estação de parto 1 e o nosso rebanho ano estação de parto 3. Como nós aplicamos restrição no rebanho ano estação de parto 2 e 4, o efeito desses dois níveis aqui vai ser zero. Não é que o efeito seja zero, nós apenas aplicamos uma restrição nesses dois níveis aqui, e os níveis que permanecem no modelo vão ser estimados em relação aos níveis que foram excluídos. Beleza, então nós construímos o nosso vetor Y, a nossa matriz X e o nosso vetor B. Agora nós vamos construir a nossa matriz Z. Então o que a gente vai ter aqui? Ó, o animal 4, o animal 5, o animal 6, o animal 7 e o animal 8. E aqui em cada linha, a gente vai indicar se esse animal tem fenótipo ou não. O primeiro fenótipo é do animal 4, certo? 0, 0, 0, 0. O segundo fenótipo também é do animal 4, porque o animal 4 ele tem duas mensurações. Então, 1, 0, 0, 0, 0. A terceira mensuração não é do animal 4, então 0. A terceira mensuração é do animal 5. Então, 1, 0, 0, 0. A quarta mensuração também é do animal 5. E se a gente voltar aqui na base de dados, a gente vai ver que primeira mensuração, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. Então, a gente tem de 2 em 2, a gente tem a mensuração do animal, de um animal diferente. Que é o que a gente vai fazer aqui, ó. Então, essa é a nossa matriz Z. Se vocês voltarem no exemplo anterior, vocês vão perceber que essa matriz Z ela era uma matriz identidade, com uns na diagonal. Aqui também, se vocês perceberem, acaba sendo, né? Só que a gente tem medidas repetidas. A gente está indicando aqui que o animal 4 tem duas mensurações, que o animal 5 tem duas, que o animal 6 tem duas, e assim sucessivamente. Beleza, pessoal. Então aqui eu vou fazer igual a gente fez no exemplo anterior. Eu vou considerar os animais sem fenótipo só nas colunas, eu não vou considerar nas linhas, porque eu já mostrei para vocês no vídeo anterior que não faz diferença, né? Então aqui, embora a gente tenha 5 animais com fenótipo, a gente também tem os animais A1, A2 e A3 lá no pedigree, certo? A gente tem aqui o animal 1 e 3 como pai e animal 2 como mãe, que não tem fenótipo. Então, a gente vai incluir esses animais também aqui na nossa matriz Z.
O que a gente vai fazer aqui? Vou chegar isso aqui um pouquinho para o lado, vou adicionar aqui o nosso animal 1, 2, 3. Esses animais, eles não estão vinculados a nenhuma observação. Então, a gente vai preencher todos esses espaços aqui com zeros. O que vai ser o nosso vetor A? Nosso vetor A é o nosso vetor de animais, né? E nós temos 8 animais. Então, nós vamos ter aqui o animal 1, o 2. Então, construímos aqui o Z, a matriz Z e o nosso vetor A. Agora vem a parte nova, né? Vamos construir a nossa matriz W. O ambiente permanente ele é relacionado com indivíduos que têm mensurações repetidas. Porque, por exemplo, se eu tenho uma vaca 1 que só tem um parto, eu não sei se aconteceu alguma coisa com esse animal, porque eu só tenho uma mensuração. Agora, por exemplo, se eu tenho uma vaca 2 e ela tem 3 partos, eu sei que, por exemplo, aqui no primeiro parto estava tudo bem, mas eu sei que no segundo parto alguma coisa aconteceu. E como é um efeito permanente, né, no terceiro parto, a produção também vai ser afetada. Então, o efeito de ambiente permanente está relacionado com medidas repetidas. Por isso que o modelo chama modelo de repetibilidade. Nós até temos um parâmetro genético chamado repetibilidade, né? Nós temos a herdabilidade, nós temos as correlações e nós temos a repetibilidade. Eu vou falar de repetibilidade brevemente no final do vídeo. O ambiente permanente, como ele está relacionado só aos animais que têm medidas repetidas, nesse nosso exemplo, ele vai estar relacionado com o animal 4, 5, 6, 7 e 8, porque eles são os animais que têm fenótipo e que têm medidas repetidas. Vamos lá. A nossa matriz W, ela vai mostrar para a gente qual animal que tem medida repetida, quantas medidas repetidas que esse animal tem. Então, basicamente, essa matriz W, ela vai ser igual à nossa matriz Z, só que considerando só essa parte aqui, que tem os animais que têm medidas repetidas. Tá, então o que essa matriz W aqui está dizendo? Que o animal 4, ele tem 2 medidas repetidas. O animal 5 tem 2 medidas repetidas. O animal 6 tem 2 medidas repetidas. O 7 e o 8 também. E o nosso vetor PE, que vocês podem ver aqui também como vetor P, depende, né, do livro que vocês estiverem usando, vai ser o ambiente permanente para cada animal que tem medida repetida. Então, vai ser para o animal 4, 8. Mais o nosso vetor de resíduos. E aí a gente vai ter um resíduo para cada observação. Lembrando que a gente tem resíduos só em processos que são estimados, né? Então, por exemplo, se vocês usarem algum programa para estimar, por exemplo, se vocês usarem o BLUP F90, o BLUP F90 ele não resolve por padrão, né? Ele não resolve as equações de modelos mistos da forma que a gente resolve, multiplicando a matriz, fazendo a inversa. Ele usa um método iterativo. Isso gera um resíduo. Se você resolver de forma analítica, né, multiplicar lá x', x, calcular o lado esquerdo das equações, inverter, multiplicar pelo lado direito das equações, isso acaba sendo, isso é um método direto, então a gente não vai ter resíduo. Então é isso, pessoal, ó, nós temos então todas as matrizes que nós precisamos, né? E agora a gente precisa resolver as equações de modelos mistos. Como que vai ser esse sistema neste caso aqui? A gente viu no exemplo anterior que o modelo XB mais EA mais E
E aqui, pessoal, eu chamo de modelo simples, mas ele não necessariamente é simples, tá? Eu falo simples porque ele só tem dois efeitos. Ele tem um efeito fixo e ele tem um efeito aleatório. Por isso que eu tô chamando de simples, tá? Mas não é que ele seja simples de resolver. Se a gente tiver muitos animais, mesmo esse modelo menor, ele vai ser complexo de resolver, tá bom? A gente vai ter x' x vezes um alfa ou lambda vezes o nosso vetor desconhecido, que é o B e o A. Todo melhorista tem que saber isso aqui de cor, hein, galera? Quero ver todo mundo decorando isso aqui, hein? X' y, Z' y. Esse aqui é as equações de modelos mistos que a gente usa para resolver esse modelo aqui, né? O alfa aqui é variância residual, vou chamar aqui de E, dividido por variância aditiva. Agora, a gente tem um efeito a mais. Então, a gente tem XB mais EA mais WPE mais E. Como que vai ficar isso aqui? Vamos lá. X' x, essa parte aqui não muda, né? É exatamente isso aqui, ó. Então, vamos lá, ó. X' z, Z' x, Z' z mais A inversa, que é a matriz de relacionamento, vezes alfa. Beleza. Agora a gente precisa modelar isso aqui, né? X', Z', W'. Aqui é sempre X. X. W' X. Certo? Ó, para decorar. X', Z', W'. X, X, X. X', Z', W'. Z, Z, Z. Fácil, né? Agora do outro lado. Se aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Se aqui é Z' x e aqui é X' z, é simétrico, né? Ó, pensa na matriz aqui simétrica, ó. Tudo tá aqui de baixo, tá aqui de cima. Ó, se aqui é X' x, aqui é X' z. Se aqui é W' x, aqui é o quê? X' W, certo? Que é a mesma coisa da gente olhar aqui, ó. X', X', X'. X, Z, W. Mesma coisa, ó. Z', Z', Z'. X, Z, W. E aqui embaixo, ó. X', X, Z', Z. Aqui vai ser o quê? W', W. Só que aqui, ó, o efeito de ambiente permanente também é um efeito aleatório. Esqueci de falar isso, mas aqui, ó, vou até anotar aqui, ó. O efeito de ambiente permanente é um efeito aleatório. Então, se ele é um efeito aleatório, a gente tem variância envolvida. Qual variância? Variância de ambiente permanente. Então, a gente tem aqui, ó, mais identidade, vamos colocar aqui 1, alfa 2. Calma que eu vou explicar. Não saiam correndo. O efeito de animal é um efeito correlacionado. O valor genético de um animal tem relação com o valor genético do outro animal. Porque eles são relacionados. A gente tem um parentesco aí. Agora, se uma vaca perde o teto, não tem nada a ver com a outra vaca, mesmo que elas sejam mãe e filha, tá? Não tem nada a ver um efeito com o outro. Então, esse efeito ele é independente. O efeito do ambiente permanente de uma vaca não vai interferir no ambiente permanente da outra vaca. Por isso que aqui é uma identidade. Aqui na matriz de relacionamentos, a gente tem variância e covariância. Então, aqui a gente tem a variância, aqui a gente tem covariância, a gente tem variância. Então, a gente tem essa estrutura de covariância entre os animais. Essa estrutura de covariância entre o animal 1 e 2, por exemplo, que vai ser aqui o relacionamento entre os animais, né? No caso da identidade, no caso do ambiente permanente, o que a gente vai ter é uma identidade. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, dois animais, aqui o animal 1 e o animal 2, a gente tem aqui a variância de ambiente permanente, mas a gente não tem
Entre um animal e outro, a gente não tem uma covariância. Beleza. Então aqui, vamos agora falar do alfa. O alfa 1 é a mesma coisa, está relacionado aqui ao efeito de animal. Então alfa 1 vai ser variância residual sobre variância aditiva. E o alfa 2 relacionado ao ambiente permanente? Adivinha? Fácil demais, né, galera? Variância residual dividido pela variância de ambiente permanente. O que a gente vai ter aqui agora? Nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui nessa parte. Mesma coisa. B a gente já tem. A gente já tem. O que a gente tem agora? PE. Eu coloco esse chapéuzinho, pessoal, porque é estimado, tá? Como é o valor estimado, que a gente vai estimar, predizer, a gente coloca esse chapéuzinho aqui. E aqui do outro lado, ó, a gente tá aqui agora, ó. A gente tá aqui. X' Y. Nossa, que letra feia. X' Y. Z' Y. Adivinha o que vem aqui? Vou deixar vocês pensarem aí. 5 segundos. W' Y. Certo? O que a gente tem que fazer aqui, então? Pegar essa nossa matriz X aqui, ó. Vamos pegar essa matriz X aqui. Pega essa matriz X aqui. Estamos aqui, ó. Primeira parte. Pega essa matriz X, transpõe ela, multiplica por uma matriz X. Pega a matriz X transposta de novo, multiplica pela Z. Pega a matriz X transposta, multiplica pela W. Pega a Z transposta, multiplica pela X. Pela W transposta, multiplica pela X. E assim sucessivamente. Aí a gente vai fazer o cálculo de cada um desses blocos aqui, ó. A gente vai ter uma matriz para cada uma dessas partes aqui. Depois que a gente tiver cada uma dessas partes, o que a gente vai ter? O que a gente vai ter aqui? Toda essa parte aqui vai ser o lado esquerdo das equações. Esse aqui é o nosso vetor de soluções que a gente quer estimar. E essa parte aqui é o nosso lado direito das equações. Como a gente quer estimar isso aqui, a gente tem que isolar isso aqui na equação, né? O que a gente faz? A gente passa o lado esquerdo para lá. Não existe dividir matriz, né? Então a gente vai, coloca ela inversa. Então o nosso vetor de soluções vai ser igual o lado esquerdo das equações, que é todo esse blocão aqui, inverso, multiplicado pelo lado direito das equações. E aí, quando a gente fizer essa resolução aqui, a gente vai ter um vetorzão de solução, né? Vou fazer uma gambiarra aqui no cantinho, só para a gente não perder as anotações aqui. Estamos falando aqui do vetor de soluções. Que é esse vetor aqui, ó. A gente vai ter um efeito para cada parto. Então, a gente vai ter aqui o resultado do parto 1, resultado do parto 2. Do efeito do parto, né? A gente vai ter um efeito para o primeiro rebanho, ano e estação de parto. Pro terceiro, lembrando que a gente vai ter restrição, tá? Então, eu vou pular uma linha aqui e vou explicar para vocês. A gente vai ter solução só para o rebanho, ano e estação 1 e 3, porque a gente aplicou restrição no 2 e no 4. Mas a gente pode escrever eles aqui. Só que eles vão ser 0. E a gente vai ter o valor genético do animal, né? A gente tem 8 animais, então vai ser animal 2, 3, até o animal 8. E o ambiente permanente? A gente vai ter ambiente permanente para todos os 8 animais? Não, a gente vai ter ambiente permanente só para o animal 4, 5, 6, 7 e 8. Que é esse vetorzinho aqui, ó, que tem 5 animais, tá? Reparem que o efeito aditivo a gente tem 8 animais. O efeito de ambiente permanente a gente tem só para os animais que têm repetição. Então a gente vai ter aqui o efeito de ambiente para o animal 4, ambiente permanente para o animal 4, para o animal 5, para o animal 6, para o animal 7 e para o animal 8. Esse aqui vai ser o nosso vetor de soluções finais. Então depois que a gente calcular, fizer todos os cálculos, a gente vai ter
esse vetor de soluções. E aí, obviamente, como a gente não está incluindo o efeito de ano e estação de parto 2 e 4, na solução mesmo a gente não vai ter esses dois valores, né? O vetor ele vai sair sem esses dois valores. A gente pode incluir só título de visualização, vocês vão ver que no livro está incluído com valor zero. Bom, vamos falar aqui então da repetibilidade. Vamos lembrar uma coisinha aqui. A herdabilidade ela é dada por variância aditiva dividida pela variância fenotípica. Vou chamar aqui de Y, só para a gente não confundir com o ambiente permanente. O que é essa variância fenotípica aqui? Ela é a variância total, né? Se a gente tiver um modelo simples, a gente vai ter só o efeito aditivo e o efeito de resíduo. A gente tem um outro parâmetro genético aqui nesse assunto, que é a repetibilidade. Ela é a correlação, vou escrever aqui. A repetibilidade é a correlação entre medidas repetidas da mesma característica no mesmo animal. Então, nesse exemplo aqui que eu mostrei para vocês, a gente tem que a vaca 4, ela tem duas mensurações. A gente tem uma correlação entre essas duas mensurações do mesmo animal para a mesma característica. Essa correlação aqui que a gente chama de repetibilidade. A repetibilidade é dada pela variância aditiva mais a variância de ambiente permanente dividido pela variância fenotípica total. E aqui no caso, assim como na herdabilidade, né, a variância fenotípica total é a soma das variâncias. Então é a variância aditiva mais a variância de ambiente permanente mais a variância do resíduo. No exemplo do livro, a gente tem as seguintes variâncias, né? Como aconteceu no exemplo anterior, a gente não estimou variância aqui, a gente está considerando que a gente já conhece as variâncias. E a variância aditiva é 20. Qual que é a unidade da variância aqui, pessoal? Só para a gente aproveitar o gancho. Se o fenótipo é em quilo, a variância é em quilo ao quadrado, tá? Faz muita diferença aqui não, mas só para vocês saberem. A variância de ambiente permanente é 12 e a variância residual é 28. Então, qual que é a variância fenotípica total? 20 mais 12 mais 28, 60. Quanto que é a herdabilidade? Variância aditiva dividido pela variância fenotípica. 20 dividido por 60. Que é igual a 0,33. Isso aqui é a herdabilidade. E a repetibilidade? A repetibilidade vai ser 20 mais variância aditiva mais variância de ambiente permanente, mais 12 dividido por 60. 0,53. Reparem que a repetibilidade ela vai ser sempre maior que a herdabilidade. Sempre, sempre e sempre. Por quê? No numerador, a gente vai estar sempre somando alguma coisa. Então, aqui a gente tem a herdabilidade, ó, 20 dividido por 60. Mas na repetibilidade, a gente soma a variância de ambiente permanente no numerador. Então, a repetibilidade vai ser sempre maior que a herdabilidade. Tá, o que a gente faz com esse número aqui? Tem uma aplicação muito legal que chama capacidade provável de produção, CPP. CPP. Capacidade provável de produção. Se um animal tem medidas repetidas, por exemplo, se uma vaca tem produção de leite para a primeira, segunda, terceira, quarta lactação, a gente consegue prever qual que vai ser a produção de leite dela na quinta lactação, com base nas produções da primeira, segunda, terceira e quarta e da repetibilidade. Como que a gente faz para calcular isso? Vamos pegar aqui a vaca 4. A vaca 4, ela produziu 201 quilos de gordura e 280 quilos de gordura.
Como que a gente vai calcular a capacidade provável de produção dessa vaca? A média da produção de leite de toda a população, porque a repetibilidade ela não é um parâmetro do animal, ela é um parâmetro da população. Mais a repetibilidade que a gente calculou aqui, que multiplica a média de produção do animal, no caso do animal 4, que a gente quer calcular, menos a média da população de novo. Vamos pegar então esses valores. Se a gente pegar aqui, ó, toda a população e tirar a média desses valores aqui, a gente vai ter um valor igual a 219,6. Então, capacidade provável de produção da vaca 4. Qual que é a média da população? 219,6. Mas, qual que é o valor de repetibilidade? 0,53. Que multiplica a média de produção da vaca. Então, 201 mais 208, 280, dividido por 2, é igual a 240,5. 240,5 menos a média da população, 219,6. Isso aqui vai ser igual a 230,68. Ou seja, no parto 1, essa vaca produziu 201 kg de gordura, no parto 2, 280, e no parto 3, com base nos dados que a gente forneceu de população e do próprio animal, provável que essa vaca produza 230 quilos de gordura. Então é isso por hoje, bastante informação. Assistam o vídeo mais de uma vez, tentem montar as matrizes manualmente, sem olhar as anotações, e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês tudo detalhadinho no R, cada multiplicação dessas matrizes, o que a x' X quer dizer para a gente, o que a x' Y quer dizer para a gente, o que a z' W quer dizer para a gente. Vou mostrar todo o lado esquerdo das equações, a matriz de relacionamentos, vou mostrar tudo para vocês passo a passo, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Muito obrigada e até o próximo vídeo.